Isso é fato, né? Toda mãe, todo pai, somente no dia da mãe, não só no dia das mães, todo dia, né? A mãe é que mais quer o bem dos seus filhos e filhas, né? A mãe, você que é mãe, você sabe disso, né? Graças a Deus, e você precisa entregar aí os seus filhos para Deus, entregá-los confiando naquela responsabilidade que você já os ensinou, já está enxertado dentro deles. Não somos donos, precisamos deixá-los ter aí a sua própria identidade, característica. Ele tem um pedacinho da mamãe, eles têm um pedacinho do papai, os olhos da mamãe, os cabelos do papai e assim sucessivamente, não é verdade? Mas cada filho ele precisa ter a sua própria identidade, autonomia. E cada filho de um jeito, cada família de um jeito. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então a Bíblia diz no Salmo 127, 128, que os filhos são herança do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então os pais eles precisam aprender a ter essa confiança, não serem aquelas pessoas idólatras dos seus próprios filhos. Você não pode, eu não quero, eu não deixo, porque eu não pude, você também não pode. Sabe aqueles pais que foram infelizes e não deixam os seus filhos serem felizes? Isso não existe, pastor, você que pensa, isso é o que mais existe. É porque você é feliz e tem uma família abençoada. Por isso estamos aqui para abençoar aqueles que ainda não entenderam tudo isso. Então eles vão tendo a sua própria identidade, o seu próprio perfil, a sua própria inteligência. E você vai os ensinando, conduzindo e direcionando com a palavra de Deus. Ó, filho, você pode ir para aquele país, mas jamais esqueça que quem te leva lá é Deus. Jamais esqueça que quem te sustenta é Deus. O ar que você respira é Deus. Quem te livra, te guarda e te protege não é o papai e a mamãe, é Deus. O papai e a mamãe fez o que pôde. Formou, estudou, ensinou o caráter, honrar a família e a Deus acima de todas as coisas. E esse temor, essa obediência a Deus vai sendo enxertado dentro dele já desde pequenininho. E jamais ninguém arranca de nós aquilo que os nossos pais nos ensinam. E falar de família é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito tremendo. Cada família tem o seu jeitinho. E falando nisso, vamos então para essa palavra aqui, no final a gente vai orar. Separei aqui hoje, Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10, diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino
e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Queridos, essa passagem é muito linda, que fala aqui do nascimento de Moisés. E o nome da mãe de Moisés é o famoso nome Joquebede, a Joquebede. Então essa mulher, ela foi iluminada por Deus, ela foi guiada por Deus, o mesmo Deus que nós servimos, e creio que é o mesmo Deus que você que me ouve também acredita, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Então, meu amado e minha amada, esta passagem é muito linda e vamos aprender algumas coisas aqui, algumas revelações contidas nesse texto. Mas antes de falar sobre isso que eu li, se você ler em Êxodo capítulo 1, a partir do 15, o rei colocou ali um decreto, e o rei naquela ocasião eram as parteiras, né? As parteiras ali que dava toda a assessoria ali quando uma mãe ia ganhar o seu nenê. Então ele disse o seguinte, o rei do Egito disse o seguinte, olha, ele falou para as parteiras das hebreias: quando nasceu uma criança, se for menino, se for homem, se for um filho, mate ele. Olha que coisa, mate ele. Se for filha, pode deixar viver. E você veja bem, e Joquebede então ganha o quê? Um filho, ganha um menino. E diante daquela situação de perseguição, diante daquela situação, você que é mãe, você que está nos ouvindo agora é mãe, imagina, se coloca no lugar da Joquebede. O filho nasce, mas houve um livramento ali. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com aquela família e com aquele menino. Quero dizer para você nesta manhã, nesse início de semana, que aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a sua família, prezado e prezado ouvinte, o inimigo não vai destruir, não vai matar. Aquilo que é um projeto de Deus vai acontecer, porque Deus vai cuidar de cada detalhe. Mas a gente percebe aqui que esta mãe, como ela temia ao Deus de Israel, quando nasce aquela criança, diz a Bíblia aqui, no verso 3, que ela então esconde o menino durante 3 meses. Ou seja, durante 90 dias, durante 3 meses, ela consegue esconder o seu filho daquela situação. Porque a opressão estava muito grande. Primeiro que as parteiras, porque quando a gente lê no capítulo 1 aqui, inclusive dá até o nome das parteiras hebreias, está escrito assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá, nome das parteiras aqui, né? E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, se for filha, então viva. Verso 17 diz assim do capítulo 1 de Êxodo: as parteiras, porém, temeram a Deus. Olha que bacana, temeram a Deus. Por isso que nós cristãos, pelo menos eu acredito, a grande maioria é contra o aborto. Em hipótese alguma, né, é contra o aborto. Então veja bem, então aqui as parteiras temeram a Deus, né? E não, como elas temiam a Deus, elas não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. E com isso a população aumentou, né? Que elas não praticou o que o rei mandou fazer. Elas jamais iam matar uma criança. Então, com isso aí, Moisés nasceu, não é? E então foi poupado. Só que a mãe teve que proteger a criança durante 90 dias. Pastor, você estava falando de mães aqui, de liberar filho e tal. Veio na minha cabeça a hora que você estava falando justamente isso aqui, ó. Quer dizer, né? Porque a mãe, a Joquebede, fez o possível. Ela fez até onde deu, os 3 meses. Mas depois não estava dando mais. Aí ela teve que colocar a criança, então, porque daí era para ser feito isso aqui, né? Colocar uma criança num cesto e colocar no Rio Nilo, né? Era uma maneira de fazer isso. E ela cumpriu, e aí Sim. narra toda essa história. É impressionante porque a mesma confiança e certeza que ela entrega,
Deus devolve. Quando você entrega, Deus te devolve. E Deus devolve ela, aquela criança, e ela ainda ganha para amamentar. Ganha para cuidar, né? Ganha para cuidar. Pois é. Então, você não precisa ter medo de Deus. Aquilo que é seu, ele não quer nada para ele te devolve. Olha que impressionante quando você entende quem é Deus. Deus não quer tomar nada de você. Deus nem precisa de você, ele quer só te abençoar. Ele quer abençoar todos, mas não são todos que têm essa certeza, essa convicção. Que quando você segura, você retém e você não recebe de volta. Quando você entrega, ele te devolve. E ainda te devolve com a recompensa. É forte isso, é tremendo isso. Porque o filho é seu. Maria entregou Jesus. Ele é o nosso Salvador. Então ela recebeu uma missão. Joquebede recebeu uma missão. Eva recebeu uma missão. Joana recebeu uma missão. Você fala o seu nome, eu recebi uma missão. Então eu entrego a minha família para Deus e Deus me devolve em bênção. É interessante porque você imagina, quando ela toma aquela atitude, ela prepara o cesto ali e coloca no rio Nilo. E o que acontece? No mínimo, quando ela coloca ali, ela confiou em Deus, que Deus ia fazer algo. Sim. Né? Deus ia prover uma solução ali, né? E justamente, então, era costume ali o pessoal se banhar no rio. Foi quando, então, a filha de Faraó, eu estava lendo aqui a história aqui, e provavelmente, né? Provavelmente a filha de Faraó seja filha de uma das concubinas do Faraó, né? Aqui a identidade dela não é desconhecida. Mas, de fato, ela quando eles presenciam ali aquela criança, a assessoria ali da filha do rei ali, percebe, leva o conhecimento dela, da filha de Faraó, e se sensibilizou com aquela situação. A criança era bonita, o menino lindo, bonito, estava chorando, né? E diz a Bíblia, olha que lindo isso aqui, e moveu-se de compaixão dele. Olha só, e ela percebeu, e era filho de um hebreu. Então, você veja bem, preste atenção, isso aqui é muito forte. Nossa, está muito forte isso aqui. Preste atenção, queridos. Se aquela filha de Faraó quisesse, ela poderia, tem que eliminar esse menino, é um hebreu. Mas então, quando Deus está no negócio, Deus usa até o adversário para abençoar. Né? Deus usa até o opositor. Olha que coisa impressionante, quando Deus está no negócio, né? É impressionante isso aqui. Então, ou seja, aquela filha do Faraó ficou comovida, teve compaixão do menino. Né? E justamente, ela disse, então disse sua irmã, a filha de Faraó, daí era Miriam, aqui era a irmã de Moisés, quando ela viu que colocou o irmão dela no cestinho, ela foi curiosa, ela foi acompanhando, né, pelo que está na Bíblia, que ela foi observando, e parou bem onde estava ali a filha de Faraó, se banhando ali. Né? Quer dizer, então, você vê, e essa menina também, ela olha que estratégia bacana, quer dizer, mas ninguém imaginava isso. Andar com fé, andar com Deus é fé. Deus não fala para mim, olha, meu filho, você vai fazer isso, mas lá na esquina tem um obstáculo, lá na outra tem isso. Não existe isso, Deus não fala essas coisas. Né? Por que muitas pessoas não conseguem andar por fé com Deus? Porque ele acha que Deus vai mandar uma carta falando daquilo que ele vai receber e falando dos problemas da caminhada. Não, Deus fala, anda comigo e vamos que vamos. Né? Então é fé. Então essa mulher tinha fé. Né? E Deus estava cuidando daquele detalhe. Era uma família da fé, era uma família da casa de Levi. Então Deus tinha propósito com aquela família. Deus tinha projetos para aquela família. Mas é claro que eles não sabiam necessariamente. Por exemplo, eu tenho certeza que Deus tem tido projeto com a gente aqui. Eu não tenho dúvida. Mas tem muita coisa ainda que ainda vai acontecer, porque Deus, só que eu não sei te dizer o quê, mas eu sei que Deus vai fazer coisas maiores ainda, porque Ele tem planos, tanto para com a gente aqui conosco, que estamos falando aqui com vocês, quanto você que está nos ouvindo. Você pensa que você está ouvindo a gente por acaso? Você pensa que você está apenas com o radinho ligado, que se acostumou? Até você que já acostumou, de fato, liga, às vezes nem está prestando atenção, mas alguma coisa está falando com você. Nós cremos em planos, nós cremos em propósitos, ou propósito de Deus, em conexões espirituais. Nós não acreditamos no acaso, coincidência, nós acreditamos que Deus tem planos em tudo. Tudo tem um projeto, tudo tem um plano. Então esse é o plano de Deus.
abençoar você. Qual que foi o plano de Deus? Salvar a humanidade. O que ele fez? Enviou o seu Filho amado, enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, para salvar a humanidade. É propósito, é um plano, é um projeto. Então Deus trabalha com um projeto. Qual é o seu projeto, amigo, amiga? O que está te afligindo aí? O que está te incomodando? Porque às vezes tem pessoas que estão desfocadas e uma hora é um problema aqui, um problema ali. Todo mundo enfrenta problema, mas às vezes eu percebo em algumas famílias alguns problemas que não param. Parece que quando termina um, dali um mês já volta de novo. Então é uma coisa que você tem que pedir a Deus. Deus, mude essa situação, mude esse quadro. E é impressionante que você se coloca no lugar de Miriam. Quem sabe você é a irmãzinha de alguém e você está carregando algum peso, algum fardo. Saiba que Deus está no controle de tudo. É o que diz a Rosmarie. Viva um dia de cada vez. O ontem já passou, viva hoje e amanhã vai chegar. Então tire essa ansiedade do seu coração, essa angústia do seu coração. Quem sabe você não foi criado pela sua própria mãe biológica, você foi criado por alguém. Isso não faz de você diferente. Eu fui criado por outras pessoas também. E olha quantas. Tive que fazer uma lista ontem. Por quê? Porque não foi uma pessoa. Então isso não deixa você maior ou menor. Isso deixa você ser quem você é. Então se você tem algum trauma, alguma insegurança, algum medo, essa palavra vem nos curar. Vem nos libertar. Jesus é vida. Essa palavra ela é cheia do poder do Espírito Santo para neutralizar as forças do mal que te oprimem. E é muito lindo quando a gente entende isso, que não importa quem você foi, o que importa é onde você está e onde você chegou e quem você é. Então a sua identidade, ela foi cravada com o sangue do Cordeiro. Você tem o Espírito Santo na sua vida para te abençoar dia após dia. Você pode declarar isso? Pastor, eu fui jogado no rio da vida e hoje eu estou aqui. Então, alguém te achou, Jesus te achou. Ele te encontrou antes que você o procurasse e ele te achou. Então isso que é forte na nossa vida, isso que é tremendo na vida, saber que você já é escolhido por Deus e separado por Ele. E interessante que a mãe de Moisés, voltando aqui repetindo, escondeu o menino 3 meses. Primeiro ele já nasceu, as parteiras que eram hebreias, falou, não, nós não vamos fazer isso. Né? E muitos meninos não foram mortos, inclusive esse aqui, o filho da Joquebede, né? Que o marido dela era o Amrão, nome do pai de Moisés aqui. Então veja bem, aí ela esconde 3 meses, ela fez o que pôde, chegou o momento que ela entregou, colocou ali no rio, não era aquilo que ela queria, mas não teve outro jeito. Isso aqui a gente aprende realmente, né? A entrega de algo, um projeto, casamento, filhos, trabalho, empresa. Sabe quando você fala assim, puxa vida, eu fiz o que pôde, eu não sei mais o que fazer. Deus, toma nas tuas mãos aí. Não que já não estava na mão de Deus, né? Mas Deus permitiu a gente tomar as nossas decisões, nós tomarmos decisões, ou às vezes agir de um jeito, agir de outro. Quer dizer, faz parte, nós temos que se movimentar, nós temos que ter as nossas atitudes. Mas às vezes você tentou de tudo. Então, aproveite esse momento, se Deus está falando com você e você está entendendo o que Deus está falando, entrega. O que você está segurando aí que você não quer entregar? Entrega, porque Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar. A mãe de Moisés fez até o que deu. Ela escondeu o tempo que deu, 3 meses. Aí diz assim, não podendo, porém, mais escondê-lo, estamos analisando aqui Êxodo, capítulo 2, verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca. Ela preparou, né, o que era para ser feito. Né? Então, aí ela prepara toda esse como é que se diz? Esse barquinho, essa arca, vamos assim dizer, essa arca, né? E, inclusive, essa arca aqui, de juncos, são plantas pantaneiras, diz aqui, finas e longas, semelhantes ao papiro. E aqui interessante que uma arca é justamente uma alusão à arca que salvou Noé. Olha só, do dilúvio. Você vê, então, Deus é maravilhoso. Eu vou dizer para você, podemos colocar que a tua casa, o teu lar é uma arca, né? Você tem lá os seus problemas, mas é melhor estar nessa arca da família do que fora dela, não é? É muito interessante isso aqui. Entregar não é para qualquer um, não. Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo
e os que nele habitam. Então você não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Salmo 37 declara, entrega. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pensa que é fácil entregar? Pensa que é fácil entregar uma família, uma cidade, um emprego, um trabalho, uma posição? Entregar? Não é fácil entregar, não. Você precisa estar bem quebradinho para entregar. Olha, essa visualização espiritual, essa ótica de Cristo, é para aquele que mergulha nas águas do Espírito. Quantas coisas eu preciso entregar, pastora? Eu estou segurando, isso aqui está me fazendo mal, eu estou carregando isso. Tem gente que parece que tem uma mala nas costas, porque carrega uma palavra do médico, que o médico diz que você vai morrer, e você carrega essa palavra. Carrega uma palavra do marido, que ele diz que você é feia, e você acha que você é feia mesmo. Carrega uma palavra do patrão, que diz que você é pobre, miserável, nunca vai vencer, e você carrega isso. E você vai pondo isso numa mala e vai carregando nas suas costas. Chega uma hora que Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele pede para você entregar todas essas cargas, mas você não entrega, você segura, ou às vezes até entrega e pega de volta. Sabe aquela pessoa que entrega e pega de volta? É assim, nós somos assim. Então Deus quer que você tenha hoje confiança, certeza que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É um Deus de recompensa. Ele te recompensa porque ele não quer nada para ele, gente. Ele quer que você entregue e depois ele te devolve. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ele te devolve 30, 60, 100 por um. Para que segurar? Para que segurar esse problema? Para que segurar essa situação? Para que segurar esse filho? Para que segurar esse marido? Ele sabe fazer, mas você quer ser dominadora. Sabe aquele cara dominador? Ele acha que ele manda em tudo, ele manda só nele. Sabe aquela mulher dominadora? Ela acha que ela manda em todo mundo. Não. Mal você consegue mandar em você mesmo. Usando a analogia ali do pescar, né? Por exemplo, a pessoa tem que ensinar o outro a pescar e depois deixa ele pescar, né? Deixa, tem gente que quer ensinar, depois quer continuar segurando a vara. Deixa furar o dedo no anzol, deixa perder a isca, deixa tomar chuva, sol, deixa aprender, deixa. Lembra quando seus filhos eram pequenininhos? Eles se levantam e você fala, não foi nada. Ele cai de novo e ele vai aprendendo. Chega uma hora que ele mesmo já sabe que aquilo ali não vai fazer mal e cicatriza, pronto, passou. Tudo já passou. E quando a pessoa aprende isso, ela amadurece, ela cresce, ela tem a sua própria identidade, convicção. Amém. Ela não tem medo, ela não quer imitar ninguém. Você é você tem o seu sobrenome, você é escolhido por Deus, você tem o seu CPF, você tem a sua RG, você tem o seu digital, você é único. Mas por que não soltamos? Porque achamos que não estão prontos. Queremos ensinar mais. Mas eles estão aprendendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Os nossos filhos, quando eu falo os nossos, me refiro aos nossos, né? Que eu tenho nossos filhos, quanto os filhos dos ouvintes. Muitos dos nossos filhos serão mais abençoados do que nós, serão mais prósperos do que nós. Já inclusive, são, né? São, mas continuarão sendo. Mais né? ainda. Entendeu? Porque quando a gente fala que vai ser, não quer dizer que não está sendo. Quer dizer, vai ser mais, né? Sempre mais. Mas tem outra revelação interessante aqui que eu estava observando na Bíblia, no livro de Êxodo, que quem apoia os projetos que é de Deus são abençoados. Quem apoia, olha que interessante aqui sobre as parteiras. Lembra que eu li o nome das parteiras aqui? Das hebreias? Elas têm nome aqui, né? Eu vou repetir aqui, preste atenção que tem revelação nesse negócio aqui, é muito forte. No verso 15... Êxodo 1, verso 15, eu vou repetir aqui. Diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Eu já li isso aqui, mas estou repetindo. Preste atenção agora aqui. Olha só. Verso 17. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Elas temiam a Deus, serviam a Deus. Falaram, não, nós não vamos sujar nossa mão, não. Elas deixaram viver. Muito bem, só que o rei ficou sabendo.
Olha o verso 18. Tem revelação aqui, ó. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegar às parteiras. Assim diz o relatório aqui, né? As parteiras estão dizendo, ó, as hebreias são cheias de vigor. Traduzindo, quando ela chegava lá, já tinha nascido o neném, né? Quer dizer, ela chegava lá só para terminar alguma coisa ali. Mas aí o verso 20, preste atenção o que Deus faz. O importante, minha gente, é Deus estar conosco e aprovando nossas atitudes. Porque quando Deus aprova, Ele abençoa os que participam de tudo isso. Êxodo capítulo 1, verso 20. Deus foi bondoso com as parteiras. Olha só, Deus foi bondoso. Elas poderiam ter morrido, né? O faraó poderia falar, não, vou matar vocês, já que vocês desobedeceram. Mas diz a Bíblia, Deus foi bondoso. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Então, foi um momento que então o povo judeu, o povo hebreu, foi aumentando, foi crescendo, né? Porque continuou nascendo tanto as meninas, os homens, e foi indo. Aí Deus foi bondoso com as parteiras. Olha o verso 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, então quem teme a Deus, quem honra a Deus, Deus vai honrar. Está escrito aqui, ó. Ele concedeu-lhes que tivesse suas próprias famílias. Olha só. As parteiras subentendem que não tinha. Daí Deus deu essa bênção para que as próprias parteiras tivessem as suas próprias famílias. Então, veja bem, Deus ama a família. Deus é que constituiu a família. A família é um projeto de Deus. Por isso, qualquer pessoa enviada de Satanás que toca na família tem consequência, porque é a família de Deus. Aí é com Deus. É com Deus. A gente está vendo tantas barbaridades acontecendo no mundo. Então, quem está cuidando da gente, quem cuida da família, é Deus, minha gente. Então, a nossa confiança está em Deus. Então, não é a gente que vai fazer alguma coisa para mudar. É Deus, só Deus para cuidar de nós. Então, Ele cuidou das parteiras, cuidou das famílias. Então, Deus ama a família. Olha só, quando Deus abençoou as parteiras, olha o que Faraó fez. Preste atenção. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver os meninos. Então as meninas estavam livres da morte, né? Mas os meninos, aí quando ele viu que as parteiras então não estavam cooperando com o decreto dele, vamos assim dizer, aí o Faraó mudou. Falou, vamos mudar esse negócio, vamos acrescentar aqui, né? Vamos mudar o decreto aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Todas as crianças que nascer, se for menino, eles têm que ser colocados no rio Nilo. Por isso, então, que Moisés foi colocado no rio Nilo, porque a mãe segurou até onde deu, em casa, 3 meses. Aí chegou o momento que ela teve que obedecer e colocar. O que eu aprendo com isso? Primeiro, Deus tinha propósito com a família de Moisés, Arão e Joquebede. Joquebede foi sábia. Né? E ela fez até onde deu. Aí quando ela coloca o filho, como Moisés, que depois que a filha de Faraó deu o nome de Moisés, né? Moisés aqui recebeu o nome depois, e justamente Moisés, o significado aqui do nome dele aqui, tem um significado, o nome Moisés está relacionado a uma raiz hebraica, que significa tirado, quer dizer, ele foi tirado do rio, então ficou, e daí deu esse nome Moisés, né? Tirado, foi tirado. Então, veja bem, então Moisés era um projeto de Deus. Deus tinha plano com aquela criança. Deus tinha planos, projetos com aquela criança. Então, se você está nos ouvindo ou nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, não é por acaso. Deus tem projeto para você. Quem sabe você foi humilhado, quem sabe você foi abandonado pelo pai, pela mãe, por alguém. Quem sabe você está se sentindo aí para baixo e Deus está falando, olha, eu quero restaurar a sua vida. Ainda tem chance, tem condição. Então, creia, meus amados e amadas ouvintes, Deus é um Deus de planos e propósitos. E se você nos ouve, é porque certamente Deus tem algo para você nesta manhã. Ô Glória, graças a Deus. Você viu como é grande a nossa ignorância? Como Deus ele quer se revelar a nós de uma maneira sobrenatural e poderosa?
E Ele perdoa o tempo da nossa ignorância, mas a partir de hoje Ele nos revela, Ele fala, Ele mostra. Então você pode falar, ó Senhor, perdoa se lá no passado eu falhei, eu errei, mas hoje eu estou entendendo e hoje eu tenho o Espírito Santo. Então você tem essa oportunidade de receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Libertador. Ele sara as suas feridas, Ele arranca pela raiz todo o mal que tanto te oprime e te aprisiona. E Ele faz de você uma nova criatura. Sério, pastora? Sim. E a partir de hoje você tem uma nova história, uma nova caminhada. Porque Ele se revela, Ele limpa o seu coração. Ele faz de você um filho, uma filha que tem direito às promessas do Pai. Quando a gente reconhece os nossos erros, perdoa e somos sarados. Temos um coração liberto de toda amargura, de todo medo, de toda tristeza, de toda insegurança. Então esta é uma manhã de cura. Essa palavra vem para me curar, não para me condenar. Ela vem para me libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade de Cristo, essa revelação de Deus, ela te liberta de tudo aquilo que te prende. Você pode declarar isso: eu recebo a minha libertação dos meus medos, dos meus traumas, das minhas inseguranças, e a partir de hoje o próprio Deus me perdoa. Então você precisa se perdoar também. Você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. Ele joga no mar do esquecimento. Ele joga no mar do esquecimento. Ele não fica lembrando igual nós ficamos lembrando. E hoje é manhã de cura. Exatamente. Para a gente orar, quero concluir o seguinte. Você que está preocupado, que existe vários níveis de preocupação. Certas preocupações faz parte da gente raciocinar algo e tentar achar uma solução. E existem outras preocupações que se tornam até um pecado. É como se você estivesse preocupado e pensando, será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai mudar? E aí se torna um pecado. Porque você está duvidando do poder de Deus. Principalmente você que professa a fé em Jesus. Então entrega. Quem sabe é essa preocupação que você nem dormiu bem essa noite. E uma das coisas mais gostosas na vida é dormir bem. Ter um sono gostoso. Então quem sabe você está carregando aí já há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa preocupação, e você está ficando doente. Você está ficando mal de saúde de tanto ser uma mulher preocupada. Preocupação exagerada, desnecessária muitas vezes. Então a palavra de hoje, faça como Joquebede. Com certeza ela tinha lá o seu momento de uma preocupação, mas ela confiava que Deus tinha planos para o seu filho. E assim aconteceu. Poderíamos continuar falando isso aqui, tem muitas coisas boas, mas a ênfase é isso aqui. Pegue essa preocupação, coloque na embarcação, coloque no rio. Por que eu falo em rio agora, usando a figura aqui, literalmente do rio Nilo? Porque colocou na água, o barquinho lá, a arca ali, foi sendo levada pela água. Então coloque, e Deus vai conduzir essa situação. Deus vai resolver essa situação. Creia nisso e receba agora a oração da fé, crendo na sua vitória no dia de hoje, em nome de Jesus. Grande Deus, queremos te agradecer por estar iniciando mais uma semana de fé e milagres. Hoje, pelo rádio, é o primeiro dia, esta segunda-feira especial, esse dia 10 de maio. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, e que o Senhor esteja direcionando, Pai, nos dando sabedoria, graça, força, inspiração divina, revelação da Tua palavra, para a gente continuar sendo profetas aqui, para abençoar os milhares e milhares de ouvintes, inclusive as pessoas que nos ouvem, nos assistem no nosso canal no YouTube. Nosso desejo é que esta palavra chegue para pessoas que nunca nos ouviram, mas que venham ouvir essa palavra, e essa palavra venha salvar essa pessoa, venha libertar, venha abençoá-la, Pai. Abençoa toda a família querida que começa conosco hoje um propósito, de hoje até sexta-feira neste horário, uma campanha de fé, com um propósito, com um objetivo, com um plano, com um projeto. Deus, nós pedimos que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre cada um que está conosco neste momento. Queremos pedir a bênção da salvação, principalmente, para que toda essa família seja salva,
para que toda essa família venha plenamente ao conhecimento da verdade que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que diz que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então o nosso desejo, Pai, é que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas do vício, libertas das drogas, liberta do pecado, liberta, meu Pai, de tudo aquilo que oprime essa pessoa, ela seja liberta hoje em nome de Jesus, inclusive doenças, enfermidades, pragas, pestes e inclusive enfermidades espirituais, ou seja, espírito de enfermidade, ou um espírito de enfermidades, esses espíritos malignos que causam enfermidade no corpo dessa pessoa. Em o nome de Jesus, nós repreendemos este mal e nós declaramos sobre todos que nos ouvem e que estão orando conosco, que esta prece alcance todos os ouvintes, inclusive aqueles nomes que o ouvinte também está lembrando agora, sejam seus familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos e até desconhecidos, mas que alguém está pedindo socorro e ajuda, Pai, que a tua graça, favor e bondade alcance a todos. Como o Senhor Deus cuidou da família de Arão e de Joquebede, de Moisés, de Miriam, de Arão, de toda a sua família, cuida, Senhor, das famílias que nos ouvem agora. Nos dê proteção, livramento, graça e força. E temos um dia de excelência e uma semana de paz, de prosperidade, de alegria, de vitória. Peço uma bênção também, ó Pai, em prol daqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de uma provisão financeira, aqueles que precisam de um novo trabalho, um novo emprego, ou que está montando o seu próprio negócio, ou já começou o seu negócio. Abençoa, Pai. Abençoa os profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, empresários, empreendedores, microempreendedores e a todos os trabalhadores, Pai. Que nunca falte nada no seu lar, na sua casa, e essa empresa cresça, prospere e seja abençoada, Senhor, de uma forma sobrenatural que nós oramos, crendo na vitória, Pai, e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, ó Deus, nós te agradecemos e continuamos a agradecer por esse dia, por essa oportunidade, por essa revelação da sua palavra que vem para nos curar, para nos ensinar, para nos capacitar e vivermos dias e dias leves para adorar ao Senhor Jesus. Não conhecemos a história dos nossos ouvintes, mas o Senhor conhece, e essa palavra vem para edificar os cativos e oprimidos e levantar aquele que se sente inferior, inferiorizado, desprezado, angustiado, e essa palavra vem para levantar vidas, pessoas, povos e nações. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso médico. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. E a sua palavra é vida que nos lava, nos limpa e nos purifica para dias e dias melhores. Abençoa essa água, que ao ser ingerida ou tocar nesta ferida, nessa enfermidade, seja um ponto de contato que venha expelir todo o câncer, todos os caroços. Onde estiver a raiz desse trauma, desse mal, dessa doença, dessa enfermidade, seja diluída, dissolvida, desfeita pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nos guarda, nos limpa, nos livra e nos protege. E abençoa os filhos dos nossos ouvintes, os nossos filhos. Que eles sejam protegidos com as mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eles possam crescer, prosperar, avançar, seguir a sua própria identidade, o seu caminho, os seus desígnios, os seus sonhos que já foram estabelecidos por Deus, em nome de Jesus. Abençoe esse que nos ouve pela primeira vez, está se reconciliando com o Pai, está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Pai, recebe esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, do jeito que eles são, com seus erros, as suas falhas, as suas inquietações e as suas dúvidas. Mas a partir de hoje se tornarão diferentes, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade em nome de Jesus. E todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse do meu milagre, da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Muito bem, vamos lá. Também com a gente aqui, Momento do Ouvinte, ela diz o seguinte: pastores amados, como Deus falou comigo nesta manhã. Palavras direto do trono de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Palavras da Raunira. A Raunira, um abraço, Raunira, o povo querido. Acho que é de Goiás, né? Acho que ela continua em Goiás, acho que sim, né? Esses dias um ouvinte mandou lá de Goiás, mas ela mudou para outro estado. Aí eu falei, não sei, acho que não é essa aqui continua no estado de Goiás. Antônia Alves, sempre com a gente, do Atuba, aqui em Curitiba, diz que está na fé, no projeto de vida, agindo Deus quem impedirá. Um grande abraço. Também conosco aqui a nossa ouvinte Márcia, de Curitiba. Pediu oração aqui pelo pastor Paulo César, né? Que Deus abençoe o pastor Paulo César. Não conheço, mas a Márcia conhece. Que Deus abençoe, possa curá-lo, restaurá-lo e abençoar a sua vida em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Inclusive vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, pastora. Foi agora instantâneo aqui, mas veio. Olha, se você, meu amado, você é um pastor, independente da sua denominação, né? Você está meio para baixo aí, né? Espero que o nosso projeto aqui é para abençoar você. De repente, se qualquer coisa, se eu puder ajudar você em oração, aí você deseja talvez falar comigo, você que é pastor, de repente está aí numa prova, numa batalha, né? Às vezes alguns estão em tantos lugares pelo Brasil afora aí, se sentindo isolado, quietão aí. Eu sei como é que funciona isso e Deus tem me dado uma graça para ajudar. Inclusive eu recebo de alguns de vez em quando, falo, pastor, olha, eu sou pastor em tal lugar, de outra denominação, mas olha, como o senhor tem me ajudado muito. Então a gente fica feliz de saber disso. Então, se é o teu caso, não tenha vergonha, né? A gente não vai jamais expor aqui nada. Nós queremos ser bênção para o reino de Deus, né? Que homens e mulheres que fazem a obra de Deus com sinceridade, com seriedade, nós aprovamos e queremos que Deus te abençoe aí poderosamente, né? Na verdade eu já atendo esposas de pastores há muito tempo e tem sido bênção, e elas têm sido muito abastecidas e muito abençoadas. Isso já é um propósito que eu tenho no meu coração há muito tempo e funciona. Quando você abre o coração para uma pessoa de Deus, você alivia aí os seus pesos, e é muito lindo, é muito importante, porque precisamos ajudar uns aos outros e juntos com Jesus somos mais fortes. Sozinho você não vence nada, mas juntos podemos vencer muitas batalhas. Amém. Também com a gente aqui a Rosmari diz o seguinte: pastor, hoje é aniversário do meu cunhado, o Elielson Raim, que mora em Ponta Grossa. Então um abraço aí pro Elielson. Muitos anos de vida, que Deus abençoe e prospere a sua vida de uma forma sobrenatural. Um abraço a todos que fizeram aniversário ontem. Se você fez aniversário ontem, sábado, né? Às vezes faz final de semana. Deus abençoe a todos os aniversariantes. E o aplauso da galera de segunda-feira. Receba o nosso abraço aí, sejam abençoados em nome de Jesus. Também com a gente, bom dia, meus queridos pastores. Quero dizer parabéns para a pastora pelo Dia das Mães. Que Deus abençoe ela e todas as mães do mundo. Eu amo ouvir vocês, é um culto na minha casa. Amém. Quem diz é a Sirlene Tanguá, acho que fica Almirante Tamandaré, né? Um abraço, Sirlene, obrigado. Amém, obrigada pelos parabéns, pelo reconhecimento, pela credibilidade de cada ouvinte que tem sido aí nossas colunas de intercessores, agentes de Deus, e temos essa responsabilidade de levar essa luz, essa paz, essa presença de Deus com muito temor, e nós aprendemos muito com os nossos ouvintes. Nós aprendemos também com vocês, assim como vocês aprendem. Quem ensina também aprende, porque tem que pôr em prática, tem que ser responsável com aquilo que ensina. É muito tremendo isso. Vamos concluir a programação de hoje, gente. Vamos. Eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento pelos agentes de Deus. Você que tem podido todo mês semear uma oferta para manter esse projeto. E hoje é dia 10, e dia 10 para nós é um dia muito importante. E quem diz que para o bom, como é que fala? Uma boa frase, ele entende como é que fala? Para o bom entendedor, uma palavra bastante. Dia 10, né? Dia 10, né? Então, queremos agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Você tem semeado o seu tijolinho da fé, a sua oferta de fé. E se você, quem sabe, está sendo chamado hoje para participar com a gente, olha, que Deus abençoe. Deus abençoe o seu trabalho, o seu salário, o seu ganho, o seu negócio. Eu quero deixar aqui uma breve reflexão para você que é um agente de Deus ou vai ser a partir de hoje. Há um texto na Bíblia, nos Evangelhos, que fala quando Jesus ele multiplica
5 pães e 2 peixes. Em um dos textos aqui, está escrito, por exemplo, em Lucas, né? Capítulo 9, a gente encontra o relato aqui dessa multiplicação. Existem outros evangelhos também sobre essa questão da multiplicação aqui dos pães e peixes, né? Eu quero deixar aqui para você que é um agente de Deus, ou vai ser, deixar 2 princípios aqui chaves para que haja multiplicação. Tem pessoas que dizem, nada multiplica na minha vida, mas tem algumas chaves, né? Então, uma das chaves para multiplicar, por exemplo, quando ele multiplicou aqui os 5 pães e 2 peixes, né? Eles poderiam ficar com aqueles 5 pães e 2 peixes só com a equipe de Jesus. É uma possibilidade. Né? É aquele tipo de gente, não, isso aqui é só para nós, só para nós. Mas quando você tem o coração liberal, generoso, você reparte. Quando você reparte, Deus vai dar mais. É assim que funciona. Então, o primeiro princípio aqui dessa chave, a primeira chave dessas 2 chaves, que tudo aquilo que você quer que multiplique tem que ter a bênção de Deus. Precisa ter a bênção de Deus. A gente vai lá, por exemplo, em Gênesis 26:12, fala que Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Então a sua semente precisa da bênção de Deus. Então quando você semeia, né, quando você coopera, o que está acontecendo? Aquela semente vai ser abençoada pelo Deus eterno, pelo Todo-Poderoso. E vai ter a multiplicação. Como nós pregamos a primeira mensagem, né? Quer dizer, quando a Joquebede coloca Moisés no cestinho ali, ela entregou. Ela entregou e depois ela ainda foi cuidar do seu bebezinho e ainda ganhava para cuidar do filho. Quer dizer, Deus tem os seus planos. Deus tem as suas estratégias. A gente não entende esse lado, é um mistério. Né? Às vezes você quer entender certas coisas e não é para entender. Deixa Deus cuidar, deixa Deus agir. Né? Isso é muito legal. Então, primeira coisa, o primeiro princípio é esse. Algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Para que haja multiplicação tem que ter a bênção de Deus. Então Jesus abençoou. Jesus levantou aos céus os 5 pães e 2 peixes e abençoou. Após a sua bênção, houve o quê? A multiplicação. E o segundo princípio da multiplicação, somente o que é dado pode ser multiplicado. Então se você semeia, somente você que tem entendido esse projeto e tem nos abençoado para manter esse projeto aqui, então eu tenho certeza, aliás eu peço, se você não quer se identificar, escreva lá, pastor, não fale o meu nome, a gente não vai falar, mas eu desejaria muito a partir de agora, e eu leio amanhã, se Deus permitir, pelo menos 12 pessoas que cooperam com o nosso ministério já há um bom tempo e têm visto a mão de Deus agindo. Mas seja sincero nas suas palavras. Então mande pelo WhatsApp 12 pessoas com depoimentos. Deus tem te abençoado? Você tem sido um agente de Deus? Deus está te abençoando? Você está vendo a diferença? Então é isso, nós queremos ouvir isso. Então há um segundo princípio da multiplicação. Somente o que é dado, somente o que é semeado pode se multiplicar. Pai, em nome de Jesus, libera uma bênção de abundância, de prosperidade, inclusive na área financeira, para todos os agentes de Deus, para todos os que semeiam o seu tijolinho da fé. Abençoa aqueles que semearam e que vão semear a partir de hoje, Pai. Quando eles semearem, seja depositando na conta, seja fazendo o seu Pix, quando cair essa contribuição no ministério Agindo Deus, quem impedirá? Uma provisão sobrenatural, que o Senhor venha soprar o vento do teu Espírito para prosperar essa semente, multiplicar e abençoar, inclusive outras áreas da vida desse semeador. Assim oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. O programa acabou, mas a bênção continua. Aquele abraço, Deus abençoe todos nós. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. E você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, aqui embaixo no nosso vídeo tem a descrição, inclusive o Pix e a conta para você semear. Ajude, porque você vai ser ajudado por Deus. Um abraço. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida.